Boa tarde, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e na certeza da presença do Mestre Jesus e do amor de Maria e com a licença da espiritualidade que trabalha nesta casa. Passaremos hoje uma tarde conversando e debruçando-nos por uma pergunta que Jesus nos faz a todo momento, a todo dia e a toda hora. E eu convido a vocês a, nesse momento, fecharem os olhos. Vamos juntos fecharmos nossos olhos. Nesse momento, o Mestre Jesus está do nosso lado, mais especificadamente do nosso lado esquerdo. E Ele, como nosso irmão amado, sussurra em nossos ouvidos e nos pergunta: que tendes, irmão? O que você me apresenta para que eu possa transformar? O que você carrega, meu irmão, para que eu possa multiplicar em sua vida? Podemos abrir os olhos. E nessa abertura de olhos, vamos juntos buscar essa resposta. Essa resposta que Jesus nos faz do acordar ao anoitecer, em todos os momentos da nossa vida. No livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, existe uma mensagem de número 133, que é a mensagem que tendes. E essa mensagem é uma reflexão sobre um momento específico da vida pública de Jesus. Nos imaginemos agora, há 2000 anos atrás. Estamos à beira do mar da Galileia, mais especificadamente na cidade de Betsaida, uma cidade próxima de Cafarnaum. Cidades onde Jesus operou toda a sua entrega do Evangelho da Boa Nova. Esse momento específico é nos trazido pelo irmão Marcos, pelo irmão Mateus e pelo irmão Lucas, que é um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mais especificadamente no Evangelho de Mateus e de Lucas, ele pontua na história que momento era esse. E, um pouco antes, ele tinha mandado os 12 apóstolos para os povoados vizinhos pregarem a Boa Nova. Ele reúne os 12 apóstolos e se afasta para entender e sentir aquela dor daquele momento, da perda do seu primo. Só que, como os apóstolos estavam pregando, todos dos povoados o seguiram. Que pese Jesus ter se afastado para um monte, para meditar e refletir, a multidão o seguiu. Eram mais de 4.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, em torno de Jesus, para escutar a Boa Nova. Jesus conversa com eles, prega nesse monte, e depois os apóstolos chegam para eles, para Jesus e diz: Mestre, precisamos dissipar essa multidão. Eles estão famintos, aqui é um deserto, eles não têm o que comer, e não temos como oferecer o que comer. Aí Jesus chega para seus apóstolos e faz a pergunta chave dessa tarde: que tendes? O que vocês têm aí? Marcos diz que tinha 7 pães. Lucas e Mateus diz que tinham 5 pães, 2 peixes. Isso é apresentado a Jesus. Em cima dos 5 pães, os 2 peixes,
Jesus multiplica aquele alimento material para mais de 4.000 pessoas. E quando todos terminam de comer, ainda tem 12 cestos de sobra de comida. Jesus alimenta aquela multidão fisicamente. E aí já tem uma grande lição para nós, enquanto espíritas, e aí entendemos o porquê tantos centros espíritas se preocupam com o alimento da carne. Tantos centros espíritas doam sopa, cesta básica. Por quê? Estamos encarnados, estamos na matéria. Com fome, não aprendemos nada. Com fome, não assimilamos o Evangelho nem os ensinamentos do Cristo. Com fome, não raciocinamos. Então precisamos sim estar com o mínimo do alimento e da subsistência para podermos ter esta máquina que é o nosso corpo disponível para o aprendizado. Por isso a gente se preocupa com o alimento da carne também. Mas, mais especificadamente dessa passagem do Evangelho, Cristo nos traz uma grande lição, como tudo o que ele fazia e que ele dizia era e é lição para todos nós. Porque era o Evangelho. É o Evangelho redivivo. É a boa nova. Cristo, quando pergunta: que tendes? Ele pergunta: o que você me apresenta? Para daí eu poder multiplicar. Cristo nos diz: eu sozinho não vou conseguir fazer nada se você não fizer a sua parte. Se você não me oferecer o mínimo que eu transformarei no máximo. E olha como Cristo é misericordioso e bondoso. Ele não quer que a gente apresente o máximo, porque ele entende e sabe das nossas imperfeições, enquanto seres buscando a evolução. Mas ele nos pede o mínimo. E desse mínimo, ele transforma no máximo. E o esforço que a gente precisa fazer, às vezes, é pequeno para apresentar esse mínimo. Mas o esforço é necessário. Sem um esforço nosso, nem que seja mínimo, nós não vamos conseguir que Cristo multiplique em nós aquilo que a gente precisa multiplicar. Nessa mensagem que tendes do livro Fonte Viva, tem um trecho que Emmanuel nos fala: poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Repito, poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Eu hoje vou ficar cheio de perguntas. Vai caber a cada um responder no seu íntimo. Meus irmãos, Albert Einstein, o grande cientista que já passou por essa ordem, tinha uma frase que dizia: nada acontece até que algo se mova. Essa frase de Albert Einstein responde à pergunta que a gente acabou de fazer. Nada acontece até que algo se mova. Então, a transformação na vida de cada um de vocês não irá acontecer enquanto vocês não se moverem. E se moverem para onde? Se moverem ao encontro do Cristo. Se moverem ao encontro da Boa Nova, das lições que ele traz. E, quando a gente fala em movimento, nós estamos falando na lei do trabalho, que é uma lei do progresso, que é uma lei divina. Tudo no universo se movimenta.
Cristo, quando pisou essa ordem, não ficou parado em momento algum. Ele não pregava quietinho num templo, esperando a multidão saber do que estava acontecendo e ir ao encontro dele. Ele calçou suas sandálias de couro, pegou sua túnica e foi ao encontro do outro. E foi ao encontro do necessitado. E foi em busca de ajudar aquele que precisava. Cristo é movimento o tempo todo. Inclusive, quando desencarna. Quando ele ressurge enquanto espírito, nos mostrando que a vida é eterna, ele se movimenta, nos mostrando que aquela carne que desfaleceu na cruz não é nada. Existe um movimento de libertação enquanto espírito. E isso nós precisamos fazer o tempo todo, meus irmãos. E essa máxima, ela é tão entranhada nos ensinamentos do Cristo, que se a gente fosse debruçar sobre o Evangelho e sobre os milagres que Cristo fez, vou pensar um exemplo. Bodas de Caná. Primeiro milagre intitulado na Bíblia como milagre, mas nós sabemos que milagre não existe. Primeiras manipulações energéticas e condensação de matéria que Cristo fez lá. Primeiro da sua vida pública, discutido por alguns, porque uns dizem que o primeiro milagre ele já tinha feito no Egito, ainda criança. Mas aquele que se apresenta na Bíblia como o primeiro milagre do Cristo, bodas de Caná, um casamento. O vinho acaba. Maria, sua mãe, chega e pede socorro, filho. O vinho acabou. Ele responde para ela, minha mãe, mulher, minha hora não chegou. Maria insiste como uma boa mãe. Quantas mães nossas nos puxa, insiste que a gente saia da inércia e faça o movimento que a gente precisa fazer. E quantos de nós, na nossa adolescência, como adolescentes birrentos, bate o pé no chão e diz, daqui eu não saio? E sua mãe me puxando, venha, é para isso que você está. Vai para a vida, aprende. Cristo, quando resolve transformar aquela água em vinho, ele busca os serviçais da casa e pergunta aos serviçais o que vocês têm. Temos 10 bigas com água e lama de vinho. Ele transforma. Quando as pessoas, os necessitados, os estropiados, buscavam Jesus, ele perguntava, o que queres? Depois ele respondia, sua fé te curou. Porque é a sua vontade que se apresentou para mim, pedindo a transformação. Eu só fiz multiplicar a sua fé e a sua vontade e realizar ela. Paulo de Tarso, ainda Saulo, encontra Cristo na porta de Damasco. Cristo pergunta a Paulo, por que me persegues? Paulo responde a Cristo, o que, meus irmãos? Senhor, que queres que eu faça? Paulo não falou, Senhor, me transforme. Não. Senhor, que queres que eu faça? Qual é a parte que me cabe? O que é que eu preciso fazer para me resgatar dessas perseguições a você? O que é que eu preciso fazer? E é esse movimento que nós precisamos fazer diariamente. Porque do momento que a gente abre os olhos ao momento que a gente fecha os olhos durante o dia, não vou falar daqui enquanto a gente está dormindo, que acontece do mesmo jeito, mas vamos nos firmar enquanto matéria e enquanto encarnados.
Cristo nos pergunta o tempo todo: o que tendes, irmão? O que você me apresenta? E nosso objetivo é ter essa resposta, como Paulo teve no fim de vida. Quando Paulo de Tarso diz: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele está respondendo a Jesus: é isso que eu tenho. Eu sou você, você é eu. Eu voltei para a minha essência, que é amor, te encontrando. E a gente encontra Cristo seguindo o seu exemplo, por isso que ele é nosso modelo e guia. E quando a gente está falando desse movimento, meus irmãos, existe um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente capítulo 25. O título desse capítulo do Evangelho é Buscai e achareis. O título não é Fique em casa rezando e acharás. Buscai. Alguém busca sem se movimentar? Ninguém. Kardec traz o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Quando Mateus fala: Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estais nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Kardec avança do ponto de vista terreno a máxima: buscai e achareis, é análoga a esta. E observem, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Faz o seu movimento em ir de encontro ao Cristo, que as portas do céu se abrem para você, as benéfices divinas. Porque é para isso que a gente está. E observem, meus irmãos, quando a gente ajuda a nós mesmos e a gente é ajudado pelo céu, Jesus nos pede movimento. Mas esse movimento não pode parar aqui. Porque nessa ajuda a nós mesmos, o objetivo final é ajudar o outro. Lembra da máxima do avião? Tempestade, máscaras cairão. Primeiro coloque a máscara em você para depois colocar do seu lado a quem precisa. A gente não pode fazer o movimento para o Cristo em busca dessa verdade e ela ficar absolutamente restrita a nós. Porque tudo na natureza está conectado. E somos natureza. E observemos a natureza em detalhe. Se a gente se ajuda, se a gente se conhece, se a gente se reforma, e aqui a gente está falando de reforma íntima, a gente é uma raiz de uma árvore dessa que está aqui fora. Porque a raiz está toda a essência, está toda a vida. Mas a gente não nasceu para ser só raiz. A gente precisa que essa raiz seja forte para que a gente cresça e dê sombra
para quem tem calor, dê fruto para quem tem fome. E mesmo quando a gente seca, nossa essência cai no chão e se transforma adubo para uma próxima árvore. Então, em busca de Jesus, a gente faz um movimento de ir ao seu encontro. Mas quando a gente vai nesse movimento ao encontro, a gente não vai só, a gente vai de galera. É todo mundo junto. Esse é o sentido de tudo. Não adianta. Eu não chego a ele sozinho, porque eu preciso do outro para crescer e evoluir. E nesse outro, eu vou apresentar aquilo que eu tenho. E observem, meus irmãos, tudo Cristo multiplica. Mas, dependendo do que você apresentar, ele não irá multiplicar. Se o que você apresenta é uma semente apodrecida, ele não faz essa semente frutificar. Porque não será bom para nós e nem para quem está ao nosso redor. Mas, como Deus é misericórdia e justiça o tempo todo, ele seca essa semente e dá uma chance a ela de virar adubo e de vir como semente de uma próxima árvore. E aqui a gente está falando de reencarnação. Se o que eu apresento para Cristo na hora que ele me pergunta o que você tem, filho, não for algo proveitoso para mim e para o próximo, ele não vai multiplicar. Ele vai secar e me dar uma nova chance de frutificar, de apresentar algo que ele possa multiplicar. Observe o quanto somos natureza, o quanto tudo está conectado e o quanto temos de respostas claras, porque é só olhar a natureza. Porque é uma lei divina. Kardec avança no capítulo 25. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho a necessidade e lhe disse: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, meus irmãos, a gente precisa fazer um movimento, mas fazer um movimento para o bem, para aquilo que agregue, para aquilo que possa ser multiplicado. De forma embrionária, mas precisamos. Lembra que no início a gente falou que Cristo só precisa do mínimo? Por exemplo, eu não consigo ainda desenvolver a caridade ao ponto de ajudar a minha cidade, a minha comunidade. Mas eu já consigo ser caridoso com aqueles que estão dentro da minha casa, no meu lar, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com a secretária do lar que vai fazer o serviço da minha casa. Isso é o mínimo. E o bem, ele é tão salutar, ele é tão bom de você sentir que você quer mais. O mal é veneno. O mal é indigesto. Não é à toa que nós temos um chakra, um campo de força, no umbigo, que chamamos de plexo solar, por onde entram as nossas emoções. E quando elas entram equivocadas, nosso estômago e nosso intestino grita em doença e em dor.
Porque o mal é indigesto. Ele nos faz mal. Mas o bem é tão simples e gostoso que eu vou citar 3 coisas aqui e tenho certeza que a maioria vai dizer: eu não consigo parar de comer. Pipoca, amendoim e castanha. A gente não consegue ficar em uma só. E se a gente olhar, eu estou falando de grãos, de simplicidade, de essência. Tudo bem que tem a pipoca, né, que é o grãozinho e tomou um calor e veio flondorosa, né, mas que é uma delícia. E que a gente não consegue comer pouco. Assim é o bem que você faz. Quando você começa a fazer o bem com aquele que te rodeia, daqui a pouco você está fazendo o bem com o seu vizinho. Aí daqui a pouco o seu vizinho, que é encrenqueiro, começa a lhe dar um bom dia diferente. E aí ele vai fazer isso com o vizinho do lado. Aí daqui a pouco, sua rua, que todo mundo brigava, está se juntando para fazer o Natal junto. Devagarzinho. E isso é a multiplicação que Cristo faz nas nossas vidas. Ele pega o mínimo, a ação mínima que a gente precisa fazer e multiplica e transforma. Mas ele precisa que a gente entregue a ele boas ações, meus irmãos. Nós precisamos. Quando Cristo chega toda hora no nosso ouvido e nos pergunta: que tendes, meu irmão? Apresentar para ele um banquete daquilo que você tem de melhor e daquilo que você é capaz de apresentar. Porque, observem, estamos encarnados e viemos com todos, absolutamente todos os instrumentos e potências para passar pelo que a gente passa. Todos. Muitos de nós ficamos se amargurando no canto. Ah, porque isso? Ah, porque Deus fez comigo. Ah, isso eu não consigo. Consegue. Aquele chavão, não existe nenhuma dor, né, que não tenha o seu remédio. É a coisa mais certa, porque Deus nos coloca com sua justiça neste mundo, com todas as capacidades de enfrentarmos aquilo que a gente tem para enfrentar. Mas a gente precisa fazer o quê? Se movimentar. E a gente é o quê? Acomodadozinho. O povinho acomodado é ser humano. Se der facilidade, a gente está encostado na frente do sofá comendo pipoca. E não fazendo nada. Absolutamente nada. Porque a gente se acomoda muito fácil. E a gente fica esperando que o milagre se opere. Quantos de nós, quando estamos com problema, tem um momento que você diz assim: agora eu preciso que o milagre se opere. O milagre é você. O milagre é sua capacidade de se ressignificar, se reinventar. O milagre é você estar nesta carne. O milagre é Deus ser tão misericordioso que até a dor que ele lhe apresenta é instrumento de melhora e de evolução. Esse é um milagre. Mas a gente não pode esperar por ele. Você tem que fazer esse milagre. Você tem que ir em busca dele. Você tem que transformar ele. Você tem que sair do seu sofá. E quando a gente fala isso, meus irmãos, eu estou falando de ser indulgente. Eu estou falando de ser benevolente. Eu estou falando de perdão. Quanto de nós ficamos resmungando, porque é o povinho que gosta de resmungar esse ser humano, eu estou me incluindo, viu? Ele me fez, ele que vem até mim me pedir desculpa, eu não fiz nada a ele. O perdão precisa de movimento de cada um de nós. A indulgência precisa de movimento de cada um de nós. Quando a gente vai para o movimento do perdão, ele se estabelece. E você não precisa nem que o outro lhe perdoe. Porque você descobre que é um movimento todo seu e completamente seu. O outro pode entender, pode não entender, é o despertar do outro, mas você fez o seu despertar. Porque quando Cristo
10 horas da noite, quando você está deitadinho, faz aquela oração bonitinha, achando que é um ser humano perfeito, né? Ah, deita-se, Jesus, eu hoje fui o máximo. Aí ele vai no seu ouvido e diz: filho, irmão, o que tendes? Você me apresenta perdão hoje? Você vai dizer o quê? É o que precisamos, meu irmão. Sempre, sempre. Mas para que você sempre apresente o perdão, ele precisa partir de você. Você precisa fazer esse movimento. Você precisa buscá-lo. Você precisa ir atrás dele. Você não pode ficar esperando que o perdão venha do outro ou caia no seu colo. Mais adiante, Allan Kardec fala: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Batei a nossa porta, eu estou aqui. Eu dei 3 passos, eu levantei minha mão e eu bati 3 vezes na porta. Eu tive que sair do meu lugar para que a porta seja aberta, por eu ter batido nela. Se eu ficar aqui pensando em a porta abrir, ela não se abrirá. Eu preciso fazer esse movimento. E o movimento é também de pedir. E quando a gente fala em pedir, nós estamos falando em prece. Em prece, meus irmãos. Mesmo quando a gente ora, ajoelhadozinho, no pé da sua cama, ou deitado, a gente está fazendo um movimento de encontro a Deus. A gente está apresentando a Deus aquilo que a gente tem. E, muitas vezes, a gente pede o que não é para ser pedido. Porque a gente acha que precisa daquilo. Um exemplo, nós deitamos e dizemos: Jesus, meu Pai eterno, mega cena da virada, me abençoa. Próximo ano eu vou abrir pelo menos uns 5 centros espíritas, vou distribuir milhares de cestas, mas Deus sabe que no seu íntimo você vai pegar esse dinheiro e vai passear pelo mundo e não vai ajudar ninguém, porque Ele conhece o seu íntimo. Ele sabe aquilo que você está apresentando. Aí o que é que Ele faz? Não te dá. Porque aquilo que você pediu será sua ruína. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. Eu não vou pedir nada. Deus sabe do que eu preciso. E tira. Internamente, você já está negociando, tentando, porque Ele não negocia com você. Não vou pedir nada. Deus vai me dar aquilo. Como às vezes somos hipócritas, meus irmãos. Mesmo Deus sabendo daquilo que a gente precisa, Ele precisa que eu caminhe e bata na porta dele e diga: estou precisando. Eu preciso disso. E ele vai perguntar: o que é que você tem para que eu multiplique?
movimento é esse, meus irmãos. O movimento não é só um movimento por si só. É um movimento para o bem. É um movimento para o melhor. É um movimento para aquilo que a gente só leva, que são as boas ações. Porque se a gente apresenta uma cesta de frutas podres, o que Deus faz é secar elas e tornarem elas adubo. Porque Ele não vai multiplicar o que não vai ser bom para nós e para a humanidade. Kardec segue. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele a deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. E esses trechos que a gente está lendo, está no capítulo 27, intitulado Pedi e obtereis. Então nós buscamos e achamos. Nós pedimos e obtemos. Mas tanto desse movimento de buscar como de pedir, eu tenho que ter meu concurso, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que apresentar algo. E por quê? Porque Deus, quando nos coloca aqui, nesta vida, nesta orbe, encarnado, é igual a nossos pais. Quando a gente era pequenininho e saía para o colégio. Lancheirinha nas costas, o suquinho na mão, a sacolinha com os livros do outro lado. Filho, Deus te abençoe. Ou seja, você está pronto com o livro, com o alimento. Vá em busca da sua melhora. E isso Deus faz conosco. Toda vez que a gente vem encarnar nessa ordem, Ele nos enche de capacidades, de potências, de talentos, para a gente fazer o que a gente quiser fazer. Mas como Ele sabe que a gente é descansado, para não usar outro termo, Ele diz, vá, mas venha com uma liçãozinha só, venha com o mínimo, mas eu vou pegar essa sua lição e vou multiplicar. Eu vou transformar ela em peixes para 5.000 pessoas. Só faça isso. Nessa encarnação, seja melhor. Só nisso. Por exemplo, resolva sua pendência com sua mãe. A perdoe e seja perdoado. Só isso que eu preciso. E eu vou dar uma chance a você. Eu vou multiplicar isso em possibilidades e reencarnações. E a gente passa a oportunidade batendo o pé no chão e não fazendo o mínimo que a gente precisa fazer. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer o uso das faculdades que possui. Entretanto, mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Pai, opera em minha vida. E eu sentado. Tenho uma notícia triste. Ele não operará. O máximo que ele faz conosco é não deixar a gente retroceder e regredir. A gente volta do mesmo jeito. Porque a gente fez a nossa parte. E aí, meus irmãos, na mensagem 133, de onde a gente extrai essa linda pergunta que Jesus nos faz todo dia, Emmanuel nos diz, quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la,
de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Então Jesus busca em nós uma base para materializar o socorro. Nós construímos casa sem fazer um alicerce forte? Não. Você pode até construir, ela vai cair. Lamento informar. Se a gente não fizer a nossa parte, que é investir no alicerce, a gente terá prejuízo. Ela irá ao chão mais cedo ou mais tarde. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando, inesquecível. Que tendes? O que vocês têm para apresentar? O que vocês andam fazendo para ter que ter para dar? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir de nosso eu, do nosso íntimo, em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 33. A gente pode apresentar migalhas. Emmanuel nos diz, reduzidas migalhas. Então, menor do que migalha. E o Cristo fará o resto. Então, comecemos, meus irmãos, esse movimento de ter o que ter para dar. Nas mínimas coisas. Dentro de casa, no seu trabalho, no ambiente onde você vive. Pequenas coisas, pequenos cuidados. Ao chegarmos aqui num centro espírita, para uma doutrinária, encontramos tudo limpo, tudo arrumado, as cadeirinhas todas no lugar. Às vezes a gente se levanta, nem a cadeira a gente deixa no lugar. O mínimo que a gente precisa fazer é deixar como estava. E às vezes a gente nem isso faz. Então que busquemos, dia após dia, essa melhora, essa entrega do que ter para dar. E que essa semente possa ser multiplicada e frutificada pelo Cristo, e não secada. Porque não tem nada de bom para dali frutificar. E aí eu repito, em qualquer terreno de nossas realizações, para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. E meus irmãos, se o Cristo nos perguntar o que tendes, e você ainda não ter o que ter para dar, seja, no mínimo, sincero. Cristo, eu ainda não sou capaz de fazer o meu mínimo. Que Ele vai transformar essa sua incapacidade em capacidade. Porque Ele precisa da migalha reduzida. Ele só precisa da nossa verdade e da nossa vontade. Então, que digamos, Cristo, eu tenho tudo isso de boas ações para você multiplicar. Mas se não tivermos, que sejamos sinceros e digamos, Cristo, eu não tenho capacidade ainda de te apresentar isso. Mas eu tenho a vontade de apresentar. E essa vontade será a migalha reduzida. Porque essa vontade é o pensamento de cada um de nós. E tudo começa no pensamento.
Se você pensar em fazer o bem, mas ainda não conseguir fazer, se você pensar em perdoar, mas ainda não conseguir efetivamente perdoar, só o fato de você pensar será manancial para o Cristo transformar aquela sua vontade em ação, em verdade e em vida. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que o amor da nossa Mãe Maria, Mãe Santíssima, esteja em cada caminhar. E que toda manhã, ao nos acordarmos, digamos a Cristo: eu hoje irei construir um dia onde 10 horas, Jesus, volte e me pergunte, que eu terei coisas para te dar. E aí a gente lembra de Santo Agostinho, que manda a gente revisar o nosso dia lá no finalzinho. E aí Cristo volta, porque Cristo e toda a espiritualidade são pontuais e compromissados. Ele voltará às 10 horas e te perguntar: o que tendes, irmão? E aí a gente vai fazer um rosário de boas ações. E assim será, meus irmãos. Obrigado pela escuta.